Conseguiu achar, amados? Marcos capítulo 11. Hoje eu quero ensinar você a ter resultado nas suas orações. Eu penso que o que mais a gente deseja é isso. É você fazer uma oração de fé e você ver a coisa acontecer. Deus lhe responder com poder. E aí esse trecho aqui, só para a gente entender o contexto, Jesus tinha saído de Betânia e ele chega perto de uma figueira e ele tenta achar nela frutos e ele não acha nada ali. Na ocasião, Jesus amaldiçoou aquela figueira dizendo: nunca mais coma alguém fruto de ti. E Jesus vai embora. A Bíblia Sagrada diz que no outro dia, quando ele está passando por ali, os discípulos lembraram que ele tinha amaldiçoado aquela figueira e ela havia se secado. E Jesus aproveita aquela ocasião para dar uma lição, um ensinamento, para que quando os discípulos orassem, para que eles também obtivessem resultado em suas orações. E olha só o texto, verso 20, capítulo 11 de Marcos, verso 20 diz: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes, o que aconteceu? Se secou. E aí Jesus vem dar uma lição para nós, verso 22. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Para um pouquinho por aí, porque agora Jesus vai ensinar para os discípulos como eles podem fazer uma oração e ser bem-sucedidos. Muitos de nós aprendemos a importância de orar, mas talvez ainda não entendemos o caminho de uma oração de fé, porque nessa ocasião é uma oração de fé. O que Jesus vai ensinar está inserido dentro da oração. Existe oração de agradecimento, oração de gratidão, louvor a Deus, enfim. Essa oração é para você ter resultado. É para você ver milagres acontecerem. E o primeiro ponto que Jesus trata com Pedro e os demais discípulos é: vocês precisam ter fé em Deus. Se vocês quiserem ter resultados como esse, vocês viram amaldiçoando a figueira. E vocês viram agora que ela está completamente seca. Para vocês terem resultados assim, vocês têm que ter fé em Deus. Primeiro ponto, o que é ter fé em Deus? É não ter uma fé dividida. Não dá para você ter fé em Deus e em outra coisa. Ter fé em Deus e acreditar na numerologia, ter fé em Deus e acreditar em signos, ter fé em Deus e acreditar em outras coisas. Não dá. Se você quiser ter resultado como Jesus está ensinando aqui, a tua fé tem que ser só de Deus. Tem que estar apoiada somente em Deus. E o texto sagrado nos mostra que a única maneira de você adquirir fé em Deus é ouvindo a palavra. Aí vem o que está escrito em Romanos 10, 17, onde o texto sagrado diz que é necessário, que a fé para vir, vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé em Deus, ela não surge do nada. Ela surge no momento em que você começa a dar ouvidos à palavra de Deus. Qualquer outro tipo de fé que não está baseada na palavra é uma fé mental, é uma fé emocional. Porque hoje em dia é até difícil alguém falar: eu não tenho fé. As pessoas vão até de alguma forma falar: rapaz, o cara não tem fé. As pessoas não querem ter esse título de alguém que não tem fé. Então vão abrir a boca e vão dizer: tenho fé sim, mas talvez não da maneira como Deus está nos ensinando, porque a verdadeira fé, ela vem de ouvir a palavra. Essa é a fonte da onde a fé emana. Sem a palavra de Deus, a fé não vai surgir, não da maneira como você quer. Existe a fé racional, mental, que é aquela que geralmente as pessoas têm quando tudo está dando certo, está fluindo, então ela logo diz: eu tenho fé, vai dar tudo certo. Mas a pessoa só está dizendo isso porque já está fluindo.
as coisas estão fluindo, estão andando de acordo com o que ela queria, como ele queria. Essa é a fé mental, a fé racional. Depende do raciocínio, daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Porém, essa fé, ela cai por terra na hora que a circunstância acontece. Quando existe algum impasse no meio do caminho, quando as coisas já não estão fluindo como você orou, aí é a hora que essa fé, ela cai por terra, ela não vai mais para frente, ela para bem ali. Por isso, a verdadeira fé, ela tem que ter uma fonte, e essa fonte é a palavra de Deus. No livro de Hebreus, segura aqui, a gente vai andar um pouquinho na Bíblia, mas Hebreus, vamos lá, deixa aberto aí, Hebreus capítulo de número 12, o autor de Hebreus escreve algo interessante aqui, Hebreus 12, conseguiu achar, amados? Quem achou, diga amém. Talvez o que eu estou pregando até aqui, talvez você já entenda, mas já já eu vou entrar em matéria nova. E outros podem dizer, pastor, não, eu ainda não entendia sobre isso. Bom, já vai ficar para matéria para você isso aqui. Tudo isso aqui já fica com matéria nova para você então. Então Hebreus 12, o verso 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador do que, pessoal? Da fé. Vamos ler de novo? Olhando para Jesus, autor e consumador do que? Da fé. Autor é quem? É quem cria. É ele quem cria a fé em você. Se o autor é outra pessoa, se a tua fé está emanando de uma outra fonte que não é Jesus, já começou errado aí. Aí não tem como fazer uma oração para ver as coisas acontecerem, porque o princípio está errado. O princípio está errado. A base da sua fé está completamente errada. É Jesus quem cria a fé em você. Ele é o autor. Não só o que cria, mas é aquele também que consuma a sua fé, que traz o resultado que você precisa. Quando Jesus está na cruz e ele morre por nós, a última palavra dele é: está consumado, está terminado, tudo que eu tinha que fazer eu fiz. É assim que é. Então uma pessoa que realmente tem a fé que emana de Cristo, que vem por meio da palavra, é ele que cria e é ele que consuma isso. Na hora que o milagre acontece, ele vai dizer para você: está consumado. Era isso que você ia viver, tá vendo? É isso aqui, ó. É para isso que eu criei a fé em você. É para você chegar nesse nível de viver maravilhas, de fazer a oração e ver as portas se abrirem, ver a cura acontecer. Era isso que eu queria fazer na sua vida. Fazer com que a sua fé chegue ao ponto onde você fala: realmente cheguei no resultado que eu queria, está consumado. Você consegue entender isso? Então, quando não é ele, nós já estamos começando errado. E aí volta lá para o texto de Marcos. Tem mais coisa que eu quero tratar com você. Marcos, mais uma vez, pedir para você deixar aí aberto para a gente poder fazer esse paralelo. Nós tínhamos parado em qual verso, você lembra? Ixi, meu pai. Marcos 11, qual era o verso? 22, não foi que a gente parou? Que a gente estudou bem aí? Vamos ler de novo o verso 22. E Jesus respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus. Então esse é o primeiro ponto. A fé não pode ser dividida em Deus e em outras crenças, não pode. Outra coisa, a fé, ela precisa de uma fonte, que é a palavra de Deus. É lá que emana a sua fé, é dali que você extrai a sua fé. Por isso que toda pessoa que está sem fé, ela precisa ir para a Bíblia, ela precisa ler a Bíblia. Pastor, estou meio desanimado, estou meio sem fé. Você precisa ir na fonte, meu amado. É lá que você vai ouvir Jesus. Aí Jesus vai criar a fé que você está precisando para alcançar o milagre que você necessita. É a partir daí que as coisas acontecem, até a tua fé chegar ao nível de
que você alcançar coisas e você vai dizer: agora está consumado. A minha fé me fez alcançar o que eu queria, o que eu precisava, alcancei de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Outra coisa importante é entender que a sua fé, ela sempre tem uma recompensa. O texto sagrado de Hebreus 11, não vou abrir novamente lá, mas eu vou parafrasear para você aqui. Hebreus 11, verso 6 diz que aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então toda pessoa que vai até Deus precisa entender: Deus vai recompensar a minha fé. A minha fé não vai ser algo jogado no lixo, pelo contrário, Deus vai recompensar a minha fé, porque se eu chegar diante dele sem fé, eu nem agrado a ele, nem consigo agradar a ele, não consigo nem fazer ele olhar para mim. Todas as pessoas que alcançaram alguma coisa de Jesus chegaram diante dele com fé. Até o paralítico que estava desanimado, mas Jesus, a Bíblia Sagrada diz que vendo a fé deles quem? Dos amigos que levaram o paralítico lá. O paralítico podia não ter fé, mas os amigos tinham. E se tem uma coisa que chama a atenção de Jesus, é quando ele olha alguém com fé, alguém que acredita que ele pode resolver a situação. Você está conseguindo compreender sim ou não? Então todas as vezes que você for usar a sua fé para viver um milagre, para fazer uma oração, para determinar algo, tenha isso em mente: eu tenho que ter a fé só em Deus. Minha fé não pode estar dividida. A minha fé, ela precisa de um alimento. O meu alimento é da palavra, é de lá que extraio a minha fé. Aí Jesus cria a fé que eu preciso. Talvez eu não tenha fé para isso, para alcançar determinados milagres, mas o fato de eu ir às Escrituras e buscar nelas o entendimento, Jesus cria esta fé. Ele é o autor. Ele é o autor da fé. Então ele cria esta fé em mim. E aí sim, eu entendo que ele pode me recompensar. Esse é o primeiro ponto. Jesus está explicando por que ele fez aquela oração, aquela determinação, e a figueira secou. O primeiro ponto é ter fé em Deus. O segundo ponto, ele continua dizendo assim, verso 23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Vamos ler de novo? Vamos parar na parte onde a gente vai explicar. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Para um pouquinho por aí. Vamos entender. Agora Jesus vai revelar uma verdade. Tanto que o verso 23, ele começa dizendo, em verdade eu te digo. Quer dizer, tome nota disso aqui, porque isso aqui é uma verdade que eu vou dizer para você, e você precisa entender. Em verdade eu te digo. Quer dizer, eu não vou mentir. Isso é uma verdade que você vai precisar usar. Que qualquer que disser ao monte, ergue-te daqui para acolá. Ou seja, você precisa liberar uma palavra diante da sua dificuldade. O monte aqui, a montanha, depende muito da tradução, representa uma dificuldade que você tem, que está diante de você, e você precisa falar com ela, ordenar para que aquilo saia da tua vida. De repente essa montanha, esse monte, é uma enfermidade, é uma dificuldade financeira, é uma amarração financeira. Pastor, não consigo crescer, parece que as portas se fecharam. Pois é, esse é o seu monte. É a hora que você precisa dar a ordem para que essa amarração saia. A enfermidade, pastor, surgiu uma enfermidade no meu corpo, e agora? Você precisa usar a fé e ordenar que essa enfermidade saia. Só que para você falar isso, aí entra o primeiro passo. Se o primeiro passo não foi bem dado, não vai adiantar. Simplesmente abrir a boca e dizer sai, porque não é dessa forma. A sua fé tem que estar alicerçada em Deus. Lembra que a fonte da fé é a palavra de Deus? Então você precisa buscar em Deus palavras que sustentem a sua fé na hora de você dizer saia, vá embora. Mas por que vai embora? Porque a Bíblia diz assim, assim, assado. Pronto, agora você tem uma base para a sua fé. Eu fico vendo as pessoas orarem e não tem nem base bíblica.
Aí no primeiro sinal de adversidade, a pessoa já está desanimada. Pô, pastor, orei, mas não aconteceu, pastor. Não é que não aconteceu, é que toda pessoa que usa a fé vai ter que encarar a adversidade. Toda pessoa que usa a fé vai ter que encarar a dificuldade, não tem jeito. Você está indo contra uma situação que está vindo contra você, e para você vencer isso, você vai ter que bater de frente com circunstâncias. A fé vai exigir isso de você. Por isso, eu preciso ter ouvido muito bem, alimentado bem a minha fé, para quando eu me dirigir à dificuldade, eu posso dizer, você vai sair. Mas por quê? Porque está escrito, assim, assim, assado. Quando eu tenho essa base, amado, eu consigo me dirigir ao problema. Sem essa base não adianta se dirigir. Você quer usar fé? Busque de Deus palavras que alimentem ela, até você chegar ao ponto de você falar, agora eu estou sentindo um momento, agora é a hora de falar contra esse monte, agora é a hora de falar contra essa dificuldade, contra essa doença, contra essa má ação, contra esse problema na minha família, contra esse levante. Agora é a hora de eu falar, porque a minha fé está alimentada. Agora eu vou me dirigir ao problema. E aí é importante você entender o seguinte, um pouquinho mais abaixo, qualquer que disser, verso 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, não importa quem seja a pessoa, não está falando que é pastor, obreiro, não, é qualquer pessoa que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, aí vem um detalhe, e não duvidar aonde, pessoal? Em seu coração. Irmão, existe um ponto onde o Satanás trabalha, é no coração das pessoas. O texto de Provérbios, por exemplo, capítulo 23, diz que de todas as saídas da vida que você precisa guardar, você tem que guardar o seu coração. Aqui é saída de vida. É daqui que emana todas as coisas. Jesus já explicou sobre isso, que a boca fala que o coração é aqui. Uma vez que o diabo consegue disseminar dentro do coração de alguém, plantar dentro do coração de alguém a dúvida, ele já sabe, uma hora dessa, esse fruto vai nascer, porque a dúvida é uma semente, e o diabo precisa fazer você questionar, fazer você ter medo de que aquilo que você está orando não vai acontecer. Uma vez que isso é plantado dentro de você, pronto, é só questão de tempo para você abrir a boca em algum momento da sua trajetória de fé e dizer, rapaz, sabia que não ia dar certo. A semente frutificou. Em algum momento você acabou declarando, rapaz, eu estava vendo que isso aqui não ia dar certo. Eu sabia, eu estava sentindo, não é? Era uma semente dentro de você que estava crescendo. E no momento certo, ela frutificou de maneira muito negativa. Por isso você precisa blindar o seu coração. Uma vez que você buscou em Deus alimentar a sua fé, e agora a sua fé está forte, não permita que nada faça você duvidar. Por isso você tem que estar sempre com os teus olhos fitos, firmados na palavra. Não tire os seus olhos da palavra. É isso que nos faz vencer. Isso aconteceu com Josafá. Ele estava prestes a enfrentar uma guerra, ele não tinha força bélica, força de guerra, para poder vencer aquela batalha. E ele faz uma oração dizendo, Deus, nós não temos força contra essa grande gente que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. O que fez Josafá se posicionar para guerrear, mesmo sem ter força para vencer uma guerra, foi ele ter olhado para Deus. Ele não olhou para a multidão, para aquilo que vinha contra ele. Ele decidiu, eu vou olhar só para Deus. Eu vou confiar em Deus. Quem vai me dar vitória é Deus. Acabou. Essa era a fé dele. É isso que a fé verdadeiramente faz no nosso coração. A dúvida em contrapartida, não. Ela já faz você olhar para o problema. É aí a hora que a gente começa a perceber quando realmente nós temos fé e quando muitas vezes o diabo já penetrou nosso coração. É só olhar e observar para onde você vê, o que você olha. Quando você está enfrentando problema, você olha para o problema ou você olha para o que Deus fala? Qual é a atuação?
Como é que você reage diante dos seus problemas? Pastor, eu só olho para aquela dificuldade. Eu não consigo tirar os olhos daquilo, pastor. E aquilo me gera medo, aquilo me gera uma angústia, aquilo eu não consigo comer, não consigo dormir. Pois é. É assim que o diabo trabalha com a semente dele. Ela consegue tirar completamente o foco da pessoa de Deus. A dúvida, uma vez semeada no coração de uma pessoa, ela tira o foco de Deus. E é por isso que a pessoa não consegue receber algo de Deus. O livro de Tiago, a Bíblia Sagrada diz que o homem que duvida é semelhante à onda do mar, vem e vai. Ele não se firma. E o texto sagrado ainda diz assim: não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Não recebe. Uma vez que a dúvida está plantada, semeada no coração de uma pessoa, e a pessoa não consegue mais olhar para Deus, ela não consegue mais também receber nada de Deus. Pastor, então quer dizer que esse é o motivo de talvez eu não ter alcançado certas coisas? Sim. A dúvida presente no coração do homem, irmão, ela acaba destruindo completamente a sua oração. E às vezes surge através de um medo. Aquilo que você olhou te impactou tanto que gerou um medo no seu coração, um frio na barriga. Te fez questionar: e se não der certo? E se não acontecer? Como é que eu vou fazer? Você já começa a projetar como é que você vai se virar se não fluir da maneira que você está orando. Se Deus não operar. A dúvida faz você projetar, se preparar até para a derrota. É triste. Por isso Jesus está falando: olha, você viu eu amaldiçoando? Você viu eu ali olhando para a figueira? E aí? Já está secando? E aí? Seca logo! Não, Jesus, ele amaldiçoou, virou as costas e foi. Ele sabia que do jeito que ele havia falado ia acontecer. E ele está explicando: ter fé em Deus. Você vai ter que se dirigir ao problema. Porque não adianta você ter fé e não se dirigir àquilo que está sendo um empecilho para você. É ali que você precisa do milagre. Então é contra isso que você precisa se levantar. Terceiro ponto: você não pode duvidar no seu coração. O coração tem que ser guardado, protegido, blindado. O diabo não pode conseguir semear a dúvida no seu coração. Para tanto, você precisa ter os olhos fitos em Deus. Não fica dando muita atenção ao problema, não. E aí eu preciso lembrar você de Abraão. O texto de Romanos fala de Abraão, que ele não enfraqueceu na fé, mesmo já tendo a idade que ele tinha. O ventre de Sara já estava amortecido, não tinha como ter filho ali. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele não atentou para isso. A palavra atentar significa dar atenção a isso. Você não vê Abraão dando atenção para isso. Abraão só acreditava que Deus era poderoso para fazer somente isso. Você está perdendo a sua fé está desmoronando, porque você dá muita atenção, muita ênfase às suas dificuldades. Tanto que alguns acabam falando dos seus problemas para todo mundo. Não pode encontrar uma pessoa que já está vomitando os seus problemas para todo mundo. Porque infelizmente você dá muita atenção para isso. Você se esqueceu da sua oração. Você se esqueceu da sua fé em Deus. E por isso nosso coração tem que ser blindado. Você está compreendendo até aqui, sim ou não? Agora tem um ponto onde muitas pessoas às vezes elas não entenderam. E aqui talvez seja a virada de chave para muitas pessoas. Por quê? Eu já vi muitos pregadores falar sobre isso, mas o missionário fala um detalhe tão interessante que hoje, quando eu estava lendo, Deus me fez lembrar. Falei: tem gente que não faz isso aqui que eu vou explicar, infelizmente, e eu vou te apontar para você. Olha só, ainda no verso 23, vamos ler o verso 23 inteiro para poder chegar onde eu quero. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Agora presta atenção nisso aqui: mas crer que se fará aquilo que o quê? Eu não vi, pessoal. Mas crer que se fará aquilo que diz, que você fala. Então presta atenção. Quando a fé ela está dentro de nós fizemos todos os passos de maneira correta. Fé em Deus, a fé não está dividida. Essa fé foi alimentada através de você ouvir as Escrituras, ouvir a palavra de Deus.
Jesus é o autor dessa fé, Ele criou esta fé em você. Isso gerou você se levantar e repreender o mal, repreender uma dificuldade, mandar o mal embora. Você conseguiu blindar o seu coração olhando só para Deus. Você não dá atenção à dificuldade, não é que ela não exista, ela está ali, mas o teu foco é Deus, é o que Deus disse. Porque céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. O teu foco é Deus, o teu negócio é com Deus. Mas aí chega o último ponto, o último estágio para você ver a coisa acontecer. Mas crê que se fará o que diz. Quem diz o que Deus diz? Não, o que você vai dizer. Porque a fé em nós, ela vai nos fazer abrir a boca e falar. Tem gente que faz a oração, faz tudo direitinho, mas não tem coragem de dizer, vai dar certo a partir de agora. Não tem coragem de dizer isso. Não tem coragem de falar na cara do inimigo, falar, não adianta, você não vai me vencer, essa vitória é minha. Ela não tem coragem de abrir a boca para falar isso. E a verdadeira fé, ela vai fazer você falar. Segura aí, eu vou te mostrar isso na Bíblia. Vamos lá? Segunda carta aos Coríntios, segura aqui, não fecha não, tá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios 4. Segunda carta aos Coríntios 4. Você conseguiu achar aí? Quem achou, diga amém. Pastor, qual verso? Verso 13. E olha só o que o texto sagrado diz aí. E temos, você tem isso também, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, ou seja, acreditei, por isso o que eu fiz? Falei. Nós cremos também, por isso nós também fazemos o quê? Quem crê, fala. Quem crê, fala. Se você não tem coragem de abrir a sua boca, falar, a partir de agora, depois dessa oração bem aqui, essa vitória é minha. Se você não tem coragem de falar desta forma, então a vitória ainda não é sua. Você não fez exatamente como Jesus ensinou. Às vezes a gente quer as coisas mais complicadas. Jesus está tentando simplificar tudo para nós. Jesus vai lá e amaldiçoa uma figueira. Quando volta está seca e ele está explicando de maneira bem simples. É assim, pessoal. Você tem que acreditar que vai acontecer do jeito que você vai dizer a partir de agora. Porque depois que você fez a oração, depois que você blindou teu coração, agora você vai começar a falar aquilo que a sua fé te diz para falar. Por mais que o pensamento negativo venha dizendo, rapaz, eu acho que não vai dar certo. Não. E você contradiz isso dizendo, eu já consegui, essa vitória é minha, eu já orei. Eu não duvido. E vai acontecer do jeito que eu estou declarando, porque a minha fé me faz dizer isso. Só que tem um detalhe, talvez você não percebeu isso. E crê que se fará o que se diz. Aí eu preciso fazer uma pergunta para você. Se você abre a boca para dizer isso, a pergunta é, você crê no que você disse? Ou você está falando apenas da boca para fora? Porque perceba, e crê que se fará o que você diz. Você precisa acreditar no que você está falando. Tem gente que está falando da boca para fora, como é que vai acontecer as coisas? Por que você acha que Jesus não ficou ali verificando a figueira? Deixa eu ver se vai secar, pessoal. Espera aí, não vamos embora ainda não. Acabei de amaldiçoar aqui, vocês não viram? Espera mais um pouquinho aí, vamos ver se vai secar. Rapaz, mas está demorando aqui o negócio. Não, mas calma aí que vai dar certo. Uma hora vai dar, fica tranquilo aí. Jesus amaldiçoou e ele sabia, vai secar, não adianta. E ele virou as costas e foi embora.
Quando ele volta, está seca, do jeito que ele tinha dito. E ele está explicando para nós: foi assim que eu fiz. E estou ensinando para você o segredo. Por isso que eu disse: em verdade eu te digo, é desse jeito que a fé funciona. É dessa forma. Se você abrir a boca para dizer vai acontecer, a pergunta é: você crê no que você está dizendo? Você acredita mesmo no que você acabou de dizer? Porque se isso não é possível, então você precisa voltar aos outros estágios e refazê-los até chegar ao ponto culminante da fé, onde você verdadeiramente vai mais uma vez abrir a boca e dizer: essa vitória é minha, e você verdadeiramente sai dali diferente. Como por exemplo Ana, que todos os anos ia com seu marido Eucana, oferecia sacrifício ao Senhor, só que o coração dela estava fechado. Ela era extremamente humilhada pela a sua adversária, a outra esposa de Eucana, a Penina. Lembrando que naquela época a poligamia era algo normal, ou seja, o homem ter mais de uma mulher era normal naquela época. Hoje não. Hoje o texto sagrado nos ensina: o homem, ele é marido de uma só mulher, e a mulher é esposa de um só homem. Ponto, acabou. É assim que é hoje. Então a Penina, ela humilhava a Ana, e a Ana não queria saber de comer, não queria saber de buscar a Deus, não queria saber de fazer nada. O marido dela oferecia o sacrifício ao Senhor, trazia uma parte para ela: está aqui, a melhor parte está aqui para você, eu amo é você, mesmo que você não me dê filhos. Só que aquilo não animava ela, até que teve um dia que ela entrou na presença de Deus. Naquele dia ela não deixou a afronta da Penina mexer com ela. Naquele dia ela falou: hoje eu oro, hoje eu vou falar com Deus, hoje Deus vai me ouvir, e Deus vai me atender. Eu penso que naquele dia, porque é sempre assim, quando você decide buscar, irmão, parece que o diabo te ataca de todo lado. Quem já percebeu isso? Eu tenho certeza que naquele dia, quando a Ana falou: hoje eu vou buscar a Deus, eu acho que naquele dia o Satanás estava no couro da Penina de um jeito, e deveria ter perturbado ela tanto, mas ela estava decidida: eu vou buscar a Deus hoje. Ela entra no templo, ela dobra os seus joelhos, ela começa a buscar, e nem no templo ela consegue ter paz, porque dentro da igreja, dentro do templo, o profeta chega para ela: ei rapaz, você está bêbada, uma hora dessa aqui no templo, você está de brincadeira? Ela falou: não, meu Senhor, não me tenha como uma filha de Belial, eu não bebo não faço um negócio desse não, ainda mais dentro da casa de Deus, não faço um negócio desse não. Quer dizer, nem na igreja parecia que ela ia ter paz. E ela vai e abre o coração, falou: a tua serva está amargurada, eu estou angustiada, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. É isso que está acontecendo. E o profeta então libera a bênção para a vida dela. Ela continua uma oração, e quando ela se levanta da oração, isso é interessante, olha como que é, quando você crê na oração, e você crê que vai acontecer do jeito que você diz. A Bíblia Sagrada diz que ela sai daquela oração, e se encontra com Eucana, e o semblante dela já não é mais o mesmo. Não tem aquele semblante de alguém derrotado, de alguém que está passando por um perrengue, sofrido. Não, o semblante mudou. Ela sabia que Deus tinha ouvido a oração dela. Para que ficar com o semblante caído? Se você sabe que Deus ouviu a tua oração, por que você está triste? Por que a gente murmura se a gente acredita que Deus ouviu nossa oração? Você consegue perceber? O semblante dela mudou, irmão. Eu imagino que nessas horas até ela ficou mais bonita. E o Eucana vai lá, se deita com ela. Fala: rapaz, você está bonita hoje, o que você fez? Não, eu orei ao Senhor, estou bem com Deus agora, até o semblante mudou. Irmão, e cá entre nós, tem casal que precisa buscar mais a Deus, para o semblante mudar. Tem mulher que fica com a cara fechada todo tempo, o marido nem consegue procurar a mulher. Quando olha para a mulher já está com aquela cara de onça. Ele fala: misericórdia. Ou às vezes é o contrário, é o marido que já está com a cara feia, a mulher fala: rapaz, eu queria até um negócio, mas deixa quieto, o homem está bravo, com a cara fechada, deixa ele para lá. Tem que mudar, tem que buscar mais a Deus. O semblante dela mudou, Eucana se deita com ela,
E a Bíblia Sagrada diz que ela gerou filhos. Isso é o que acontece quando nós conseguimos alcançar o nível de fé que nos faz ter essa certeza que aquilo que nós vamos dizer vai acontecer. Você quer ver um outro exemplo? Tá bom. Talvez você fale, não, pastor, o Velho Testamento não vale, vamos para o Novo. Tá bom, perfeito. Novo Testamento, mulher com fluxo de sangue. A Bíblia Sagrada diz que ela saiu da onde ela estava, já tinha gastado tudo que ela tinha. 12 anos de sofrimento, fluxo de sangue direto, período menstrual das mulheres. E ela não tinha mais nada como gastar, gastou tudo. A Bíblia Sagrada diz que ela então sai da onde ela está, mesmo não podendo. E olha o que ela dizia, certamente ela deveria ter feito alguma oração, e depois da oração, a fé dela fazia ela dizer alguma coisa, do jeito que está escrito aqui: crê que se fará como você diz. Ela saiu da onde ela estava dizendo: se eu tão somente tocar, eu serei curado. Se eu tão somente tocar, eu serei curado. Se eu tão somente tocar, serei curado. A fé dela impulsionava ela a dizer isso, e ela ia dizendo. E a multidão apertando Jesus, ela se enfiou no meio, todo mundo até tocar na orla da veste dele. Isso foi tão poderoso que Jesus falou: parou tudo. Alguém me tocou aqui. Não, Senhor, mas está todo mundo te apertando. Que negócio é esse que te tocou? Não tem como, está todo mundo te tocando mesmo. Não. Alguém me tocou diferente. Eu senti poder saindo de mim. Alcançou alguém, eu quero saber quem. Irmão, quando você tem a fé, e você posiciona a fé da maneira correta, vai chegar um momento que a sua boca vai abrir, você vai abrir a boca para falar o que você crê que vai acontecer. Esse é o nível de fé. Aí a gente fala que usa a fé, mas não é do jeito que Jesus está ensinando. Que parâmetro é esse então, meu amado? O parâmetro tem que ser daqui. Ele é o autor, é Ele que cria a fé em nós, então é com Ele que a gente aprende. Então se Ele está ensinando que é dessa forma, ter fé em Deus, não dividir a glória com ninguém, a minha fé é só em Deus. Alimento a minha fé da palavra dEle. Jesus é quem cria essa fé em mim. Aí criou tanto que eu venho e me dirijo ao problema, mando o problema embora, saia. E aí eu blindo o meu coração, falo, não vou deixar a dúvida entrar aqui dentro, de jeito nenhum. De que forma eu vou fazer isso? Eu vou atentar apenas para aquilo que Deus fala para mim. O diagnóstico médico, as circunstâncias, a negatividade, nada disso vai ganhar espaço no meu coração, porque se isso entrar, vai estragar minha fé, eu não vou deixar entrar. Deus quer me ouvir, Deus quer me atender. E o ensinamento de Cristo aqui é para que os discípulos também conseguissem ter sucesso nas suas orações. Esse ensinamento para nós é para que você também possa ter sucesso quando você orar. E vai chegar momentos que você vai precisar orar, querido. Não, eu vou pedir para os outros orar. Tem hora que a batalha é sua, irmão. Tem hora que a gente quer pedir oração para todo mundo, mas a batalha é sua. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ver se você crê no que você faz. E se um dia não tivesse mais ninguém para orar por você, como é que seria? E aí, aquilo que você entendeu é que vai funcionar. E se tu não entendeu direito, e não tiver ninguém para orar por você, fica sem. Então chegou um momento onde Deus está falando: eu quero que você entenda como é que funciona, para quando você orar, você veja as coisas acontecendo. E aí o texto sagrado continua dizendo, volta lá, em Marcos, a gente estava onde? Em Coríntios, não foi? Volta para Marcos. Ainda no verso 23, e diz aí, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, isso aqui nós aprendemos agora, aí diz assim, tudo o que disser, lhe será o quê? Tudo que você disser, a tua fé vai te fazer dizer alguma coisa. A tua fé não vai fazer você ficar calado. Você pode ter certeza disso. A tua fé vai te impulsionar a dizer, vai dar certo. Eu vou conseguir. Não, mas isso é complicado. Não, mas eu vou conseguir, irmão. Deus é comigo. Eu já orei. Deus vai me ajudar. Eu vou conseguir.
Você consegue entender isso ou não? A tua fé faz você agir dessa forma. Pastor, eu tenho fé, mas eu não ajo dessa forma. Pois é, tem que rever os nossos conceitos. Tem que ver se realmente a gente aprendeu com quem essa fé. Sendo que o autor, quem cria a fé é Jesus. Então é com Jesus que eu aprendo. E ele está ensinando aqui. Foi assim que eu fiz, pessoal. Quando você viu aqui a figueira seca, foi desse jeito que eu fiz. Eu não estou escondendo nada de vocês. Estou abrindo o jogo para vocês fazerem a mesma coisa e ter os mesmos resultados. E essa palavra é para nós hoje. Talvez alguma coisa ou outra você já tinha um entendimento. Mas será que tinha todo esse entendimento por completo? Se você não tinha, adquira isso hoje. Põe exatamente isso no teu coração. E aquela mulher com fluxo de sangue dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, ele não precisa nem orar por mim, ele não precisa impor a mão em mim, a minha fé é tão grande que eu só quero tocar na orla da veste dele, só isso. Irmão, às vezes a nossa fé é tão grande que não é necessário, não, pastor, preciso que o senhor ponha a mão na minha cabeça. Irmão, às vezes a fé é tão grande, pastor, se o senhor liberar uma palavra, eu creio, e vai acontecer, pastor. Quando a sua fé está bem alimentada, a gente entende assim. Não precisa de muita coisa. Quando a fé está bem alimentada, não precisa muito, mas quando a fé não está alimentada, meu amado, aí o pastor tem que pôr mão na cabeça, tem que orar junto, vamos na casa, unge a casa, unge o carro, unge tudo, vamos derramar um óleo, pega um litro de óleo, irmão, traz, derrama tudo aqui, não, só assim, aqui é só assim, então tem que fazer uma campanha aqui de 10 meses, direto, todo dia aqui orando, para ver se agora vai. Quando não tem fé, irmão, aí a gente tem que apelar para todo jeito. Na cabeça da pessoa, nada resolve. Nada resolve. Não, porque o pastor tem que vir aqui, tem que vir mais 3 pastores juntos. 3 unindo a fé, Pai, Filho e Espírito Santo. Pronto, agora vai. Quando a gente não tem fé, meu amado, a gente apela para todo lado. Mas quando você tem uma fé firme, bem alicerçada, ele não precisa nem pôr a mão em mim. Se eu tocar na veste, ou como aquele centurião que disse: o senhor não precisa nem ir na minha casa, só fala uma palavra só uma palavra, se o senhor liberar, vai acontecer. Olha o nível de fé. Não precisou fazer uma oração, não precisou ir na casa, nada, só uma palavra. A gente tem que alimentar mais a nossa fé, querido, porque às vezes essas palavras estão sendo liberadas nos cultos e a gente nem percebeu. Deus já está se manifestando por meio das palavras liberadas e a gente nem percebeu. Deu para entender sim ou não? Agora, de posse de todo esse entendimento, agora nós vamos orar. Você sabe os passos necessários para você usar a sua fé agora. Agora é a hora de você agir de acordo com o que você aprendeu. Se tem um momento para usar a fé, é agora. Agora é o momento. Amém, queridos? Meus amigos obreiros, eles vão passar recolhendo os seus pedidos. Você trouxe seu pedido aí? Agora é minha vez de orar em cima desses pedidos. Passa lá, obreiros, recolha lá do povo. Ô pastor, eu esqueci. Eu vou orar agora. Eu dei a orientação a semana todinha. Isso. Você trouxe seu pedido aí? Pastor, trouxe, está aqui na minha mão. Entrega na mão do obreiro, eles vão trazer para mim, eu vou orar. Isso. Obreiros, vocês fizeram, obreiros? Se não fez, o obreiro perdeu a bênção hoje. Amados, o que a gente vai fazer? Tira esse púlpito, por gentileza. Pode colocar no canto ali, daqui a pouco a gente volta. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um corredor com os obreiros aqui. Nós vamos começar a oração. Eu estou com o seu pedido nas minhas mãos. Vamos começar a oração, nós vamos guerrear. Nós vamos para cima. Sem medo, acreditando que Deus é conosco. E aquilo que é impossível para nós,
é possível para Ele. Essa vai ser a nossa fé. Nós vamos começar essa oração, vamos guerrear, e em um dado momento da oração, eu vou declarar que as muralhas caíram por terra. Nesse momento os obreiros vão pegar a muralha, vão jogar no chão, e vai fazer um corredor, onde quando você vier passar por cima da muralha, os seus pedidos já vão estar no chão. Assim como caiu a muralha, caiu toda a dificuldade, caiu toda a impossibilidade. Essa é a nossa fé. Hoje, quando eu estava em consagração, fazendo as minhas orações, eu falava para Deus. Falei, Deus, que essa reunião seja realmente algo especial. Não é tentando fazer um teatrinho de como as muralhas caíram, não. Eu falei, Deus, que isso venha ressoar no mundo espiritual, um peso grande, que todo lado espiritual que está amarrando na vida dessas pessoas caia por terra. Então essa é a nossa fé. Nós acreditamos que o Deus que derrubou aquela muralha e deu vitória ao povo, Ele não mudou. Ele está esperando pessoas terem a mesma fé que aquele povo teve, para Ele fazer de novo. E Ele vai fazer. E eu quero que você acredite, que quando você passar por cima das muralhas, pisando em cima desses pedidos, do outro lado, a vitória é garantida. A vitória é sua. E aí, entre o finalzinho da mensagem, crê que se fará como você diz, e tudo que disser será feito. Quando você passar por essa muralha, abre bem a boca e fala o que vai começar a acontecer na tua vida. Vai para o teu lugar profetizando. Deus, a partir de agora essa vitória é minha. A partir de agora a porta vai se abrir. Vai falando. Meu Deus, a partir de agora a cura é minha. A partir de agora a bênção é minha. A partir de agora Deus está se manifestando na minha casa. Você vai sair daqui e o que a tua fé te direcionar para falar, você vai falar. Deu para entender isso ou não? Não perca a oração. Aproveite o momento, a unção que está sobre nós. Porque Deus vai fazer milagres. E você vai testemunhar depois, dizendo, olha pastor, depois daquela reunião, aconteceu isso. A minha fé me inspirou, eu abri minha boca e eu falei. Do jeito que estava escrito lá em Coríntios. Eu criei, por isso eu falei. Nós cremos também, por isso nós também falamos. E você usou a fé e a coisa vai fluir para a glória de Deus. Amém, queridos? Se ponha de pé em nome do Senhor. Vocês entenderam, obreiros? Em um dado momento eu vou falar para vocês, as muralhas caíram. Vocês pegam, não fica com frescura com a muralha não. Tá bonitinha toda, mas na hora de jogar no chão nós vamos jogar com fé. Joga no chão, deixa ela aqui no meio e vocês fazem uma fila, um do lado, outro do outro. E vocês, na hora que o povo estiver passando, vocês vão estar orando, abençoando a vida deles, quebrando toda a barreira, porque é assim que vai ser. Amém, queridos? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, foi para isso que eu me preparei o dia inteiro, para poder unir a minha fé com a fé deste povo. Tem pessoas aqui que jejuaram, que buscaram, que apresentaram o seu pedido diante de Deus, que disseram, meu Deus, hoje vai ser o culto da minha vitória. Hoje o Senhor vai me tirar da vergonha, o Senhor vai me tirar da derrota. Hoje o Senhor vai arrancar de sobre mim todo o império das trevas, todo o domínio das trevas. Hoje o Senhor me dará a cabeça dos meus inimigos nas minhas mãos. Porque junto comigo está o meu pastor que jejuou, orou por mim o dia inteiro. E eu também orei, eu não fiquei de braço cruzado, eu também me preparei para ver o poder de Deus alcançar a minha vida financeira, a minha família, o meu casamento. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui estão nas minhas mãos aquilo que para nós, homens,